Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, último dia do mês de março, eu quero trazer o tema da campanha da fraternidade, fraternidade e fome. Nós costumamos usar uma expressão assim bastante popular, que diz assim: nem só de pão vive o homem. E isso também é bíblico. Nem só de pão vive o homem, mas também da palavra que sai da boca de Deus. Ora, quando nós falamos desse tema da fome, falamos do pão, falamos do alimento, mas não podemos restringir apenas ao alimento material. O ser humano tem fome de muitas coisas, também tem fome de Deus. O ser humano tem fome de sonhar com um mundo melhor, com um futuro melhor, tem sonho de viver em comunidade, de ter uma família saudável. Então, são muitos sonhos. Dom Helder Câmara, grande bispo e profeta da nossa igreja no Brasil, dizia assim: quando dou pão a um faminto, me chamam de santo. Mas quando pergunto por que ele não tem pão, aí me chamam de comunista. Então veja, mais do que o pão, é preciso muito mais. Tem um artigo interessante que eu li de uma austríaca chamada Madalena Rohstratner, em que ela diz o seguinte, o título do seu artigo é esse: só de pão morre o homem. Só de pão morre o homem. Essa teóloga, ela indica, esta citação, que o olhar exclusivo para as coisas materiais e exteriores ameaça até a própria vida. Mais e mais. Possuir mais que o necessário parece ser a maior sorte a que se possa aspirar da vida. É o que nos pretende fazer crer constantemente os meios de informação. Essa crença não só se deduz aos bens materiais, artigos de consumo, roupa, dinheiro, imóveis, entre outros, mas também a ações que permitam criar a sensação de ter outra classe de coisas, como mais likes no Facebook, no Instagram e em outras redes sociais. Tem gente que vive agora para isso. Possuímos coisas que não necessitamos e em grande quantidade. Queremos ter mais, mas não ser melhores. Nos preocupamos mais com o exterior e menos com a formação do coração e da personalidade. As ações e omissões que levam à acumulação infinita colocam em perigo a vida do planeta, incluindo a vida humana. Quem quantitativamente quer ter mais e mais, tende a esquecer-se da qualidade. Quem somente vê pão passa por cima da dimensão espiritual do alimento. Mas a quem nos referimos como alimento espiritual? A espiritualidade compreende a interconexão entre os seres humanos com todo ser vivo, ou seja, se refere à noção de transcendência do ser humano e, portanto, a um elemento vital nos âmbitos onde este se desenvolve. As pessoas espirituais se veem vinculadas com a irmandade humana, com os animais, com as plantas, com a nossa Mãe Terra, a Pachamama, como dizem os indígenas, e com o ser divino. A incorporação da dimensão espiritual na prática cotidiana de nossa sociedade é um desafio muito grande. As pessoas precisam aprender a pensar com o coração e sentir com a cabeça. É isso mesmo, pensar com o coração e sentir com a cabeça. O Papa Francisco, em sua encíclica Laudato Si, sublinha a interconexão de todos os seres. Diz ele na Laudato Si, no número 91, tudo está conectado. Esta compreensão espiritual anima as pessoas a reconhecer e aproveitar seu próprio limite. Alguns têm uma margem maior, outros um pouco menor, mas todas são chamadas a tirar proveito deste espaço de maneira responsável para facilitar o bem viver para todos e todas. Talvez não poderão salvar o mundo de uma vez, mas podem dar seu aporte, sua contribuição de fazer o mundo mais digno de viver, em um ambiente
mais saudável. Talvez não possam realizar grandes obras, mas cada uma pode entrar em diálogo também com aquelas que têm uma opinião contrária. Porém, o que é que serve de apoio em situações de contradições, de crise ou grandes transformações? O que falta para desenvolver resiliência diante de um mundo cada vez mais desafiante? A compreensão espiritual de que tudo está conectado abre espaço para a pergunta do último apoio: o que é que me acolhe em caso de queda? Qual é o meu porto seguro? O que me serve de apoio quando chega a tempestade? Qual é o meu chão para fincar raízes e resistir? O que me apoia quando toda a segurança externa se vai? Para muitas pessoas, o chão que as apoia são as relações sólidas. Para outras, a âncora estável é o saber profundo de que elas são amadas, também de saber amar-se sadiamente a si mesmas. Para muitas outras, é a confiança num ser superior, que nós chamamos de Deus, que as acolhe também em situações limites, em situações de maior sofrimento, nas tempestades da vida. Só de pão morre o homem, afirma essa teóloga. Aquele que vê um índice espiritual de tal interconexão com todos os seres humanos, com as plantas, os animais, a nossa Mãe Terra, até com a força criadora divina, é aquele que sente em um pão também a vida, o trabalho e o amor de outros seres como dimensão espiritual do alimento. Ou seja, não é só dar o pão, é olhar o outro como irmão. Tudo está conectado na vitalidade que sobrepassa todo o bem material, em uma interconexão que serve de apoio, em um amor que empodera as pessoas a fazer algo para realizar um pouco mais o bem viver para todas as formas de vida. Ou seja, é um amor resiliente como praticado por grandes seres humanos. Eu termino essa reflexão com uma frase de Dom Casaldáliga, Dom Pedro Casaldáliga, outro grande profeta da nossa igreja, falecido há pouco tempo. Inicio com um profeta, Dom Helder Câmara, e termino com outro, Dom Pedro Casaldáliga. Ele diz assim: ao final do meu caminho me perguntarão: viveste, amaste? E eu, sem dizer uma palavra, abrirei meu coração cheio de nomes. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.